Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do LaserCast. E hoje a gente vai conversar sobre laser terapia na fisioterapia bucomaxilofacial. E para conversar com a gente sobre isso, eu trouxe a doutora Débora Fogaça. Obrigada por sua participação. Obrigada, Débora, viu, por ter aceito esse convite para conversar sobre esse tema hoje conosco. Eu que Seja muito agradeço. bem-vinda. Para que, se você ainda não conhece a Débora, eu vou brevemente apresentá-la para você. A Débora, pessoal, ela é fisioterapeuta. Ela é especializada em fisioterapia bucomaxilofacial pela Fisiocursos, é especializada também em fisioterapia dermatofuncional pela Unifesp e também especializada em fisioterapia neurofuncional pelo Einstein. Então tem uma bagagem muito grande, atua há muitos anos aí com muitos cirurgiões, especialmente bucomaxilofacial, atuando diretamente com os pacientes e tem uma larga experiência com o uso do laser. Então é justamente sobre isso, sobre essa experiência dela, que eu trouxe hoje ela aqui para conversar com a gente sobre isso. Então, de novo, obrigada, Débora. E eu quero começar te perguntando algo básico, né? Que é justamente o que contempla e qual é a importância da fisioterapia bucomaxilofacial, já que muitos pacientes ou até profissionais não sabem muito bem, Uhum, né? Como faz, que existe, como que uhum. encaminha. Eu queria que você fizesse uma abordagem geral, explicando tanto para paciente quanto para profissionais sobre essa sua atuação. Tá joia. Bom, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, falando sobre a fisioterapia bucomaxilofacial. Uhum. De fato, muita gente não conhece sobre a fisioterapia bucomaxilofacial. Então, às vezes, alguns pacientes, quando são encaminhados para nós, eles ficam, às vezes, até perplexos. Falam, nossa, eu não sabia da existência desse tipo de fisioterapia, dessa atuação. Em 2000, nos anos 2000, a Abrafito, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Ortopédica e Traumatologia, reconhece a importância da atuação nas disfunções temporomandibulares, orofaciais, e desde então começa um trabalho, um olhar, no início mais voltado para DTM, e aí o mercado vai se expandindo, e hoje a gente tem a fisioterapia bucomaxilofacial. Uhum. A fisioterapia bucomaxilofacial, ela atua no tratamento dos distúrbios musculares e funcionais da região da boca, face, cabeça e pescoço. Então, essa é a nossa área de atuação. Uhum. E dentro dessa área de atuação, aí a gente tem várias condições, né, que os pacientes apresentam, então que a gente pode atender. Então, a DTM é uma delas, né, a disfunção temporomandibular, e dentro da disfunção temporomandibular, aí a gente tem as queixas de cefaleias, cervicalgias, zumbido, as dores nos músculos mastigatórios, dores orofaciais, também no pós-operatório das cirurgias bucomaxilofaciais, especialmente a cirurgia ortognática, as cirurgias da Uhum. TM, as minimamente invasivas, as cirurgias abertas. Também outros tipos de cirurgia, como traumas por queda, acidente, cirurgias de tumor. Atuamos também em paralisia facial, neuralgia, mais do trigêmeo. Então, esse é o escopo hoje de atuação da fisioterapia Que é bucomaxilofacial. super amplo, né? Você vê que as pessoas às vezes têm uma ideia equivocada e limitada Uhum, sobre a atuação. E é super complementar, não só a área médica, mas odontológica, né? sim. E dentro dessas indicações, que você pontuou uma série, né? Uhum. Várias áreas que vocês atuam, que vocês contribuem. Quais delas, né? Ou quais seriam as indicações onde você associa o uso dos lasers nessa sua atuação? E é principalmente os de baixa potência, sobre mais eles, né? Os lasers e LEDs, se a gente for Uhum. ampliar fontes de luz Uhum. para fotobiomodulação, Tá. onde que você indica as principais indicações? Olha, Luana, eu sou fã de carteirinha do laser, né? E é muito interessante a gente estar falando aqui num podcast sobre laser, porque o laser, ele assim, é um recurso que a gente usa praticamente em todas as condições, né? Então, por Uhum. exemplo, para analgesia, então no alívio da dor, né, a bioestimulação, a geração de energia celular,
a diminuição dos fatores inflamatórios. Então, a gente tem a atuação do laser, então, como um aliado no tratamento da inflamação, na regeneração nervosa. Então, paciente, né, no pós-operatório que apresenta parestesia, por exemplo, tanto também na paralisia facial. Então, a gente tem a atuação do laser. Na redução do edema, quando a gente tem a diminuição do fator inflamatório, a gente aumenta a circulação, então isso favorece a diminuição do edema. Então, assim, o laser, ele é espetacular. Você consegue em tudo, né? Em tudo. Você transita em todas essas, né? E aí, algo que é interessante, eu vejo que você tem uma atuação muito próxima de cirurgião bucomaxilofacial. Uhum. Muitas vezes acompanhando esse cirurgião em procedimentos de ambiente hospitalar. Sim. Já aconteceu, por exemplo, de você levar o laser para iniciar esses atendimentos no ambiente hospitalar? Sim, a minha maleta do laser está sempre pronta, né? Uhum. É super, assim, essencial o uso do laser no pós-operatório. E às vezes eu, como você citou, eu acompanho a cirurgia. Então, fico dentro, né, da sala cirúrgica com o cirurgião e logo que finaliza a cirurgia, já entro com o laser. Com o objetivo de acelerar o processo de recuperação, diminuir a inflamação, diminuir o edema e a analgesia. Né, a diminuição da dor. Então, o laser é essencial. E às vezes eu também faço atendimento no quarto, depois, né, no segundo dia de pós-operatório, e a gente continua utilizando o laser. Que é o pós-operatório recente. Exato. Você pega o pico de inflamação, né, já começando a modular. E é interessante porque quando você fala aí do pico de inflamação, né, então muitos pacientes se perguntam por que já não entra com a drenagem linfática, por exemplo, no ambiente hospitalar? Porque a gente sabe que o edema ele tem um pico mais ou menos entre o quarto e o quinto dia, e a rede linfática no pós-operatório ela também está comprometida. Então, nesse momento, o laser é eficaz, a drenagem linfática ainda não é. Ainda não. Ainda não. Isso aí. Interessante que você falou sobre o edema, né? Eu acho que vale uma pergunta específica para ele, porque eu percebo alguns profissionais tratando edema, né, de uma forma equivocada. E edema, se a gente pega os diferentes tipos de procedimentos médicos ou odontológicos em face, é uma das principais queixas do paciente, né? Porque limita o social. Ele tá muito inchado, ele não vai querer ir ao mercado, numa festa, ele se sente, fica, né, remete que ele operou, né? Tem toda aquela problemática com relação ao edema. Então, ele procura muito o nosso atendimento para esse controle. Que muitas vezes só a medicação tem lá seu tempo de ação, demora um pouco para só a medicação fazer o efeito, né? E eu sei que você usa a fotobiomodulação, né, a laser terapia, no controle do edema. Mas eu queria que você explicasse para quem está aqui ouvindo, que é tanto profissionais, dentistas, fisioterapeutas, profissionais de saúde, médicos, né, mas também pacientes. Como que você faz seu tratamento? Né? É só com laser? Como é que você aborda? Como que é essa irradiação? Eu queria que você contasse assim de uma forma completa. Qual que você acha que é a melhor abordagem nesse sentido? Tá. Então, a abordagem para o edema ela é ampla, não é só o laser e não é só a drenagem, né? Então, a gente complementa os recursos. Então, a terapia manual, então a gente entra com a drenagem linfática manual. Como eu falei, a gente precisa esperar esse pico de edema e a regeneração também do sistema linfático para que a drenagem linfática ela seja efetiva. A gente utiliza o taping também, que são aquelas fitas, para ajudar a direcionar o fluxo linfático e aí promover aí a remoção dos resíduos. E o laser, ele tem uma atuação super importante. Então, o laser eu faço tanto na área do edema, né, de forma pontual, mas também irradiando nas cadeias linfáticas. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir chegar naquele tecido-alvo, né, de uma forma eficaz, mas quando você irradia na cadeia linfática, você tem esse efeito de uma forma melhor, né, que você vê a melhora do paciente quando você faz isso. Tanto na submentoniana, submandibular,
nas cervicais profundas e nas superficiais, nas pré-auriculares, occipitais, porque às vezes toda essa região, né, de cabeça e pescoço, às vezes associa também lipo de papada nas cirurgias, então incha muito essa região. Então, é super importante essa irradiação nas cadeias linfáticas. É isso que você pontuou, é fundamental, porque eu que, assim, fico muito em cursos, recebo muitos alunos que já têm equipamento, já usavam antes de, né, infelizmente muitos compram, começam a usar o equipamento e depois, acho que eu vou fazer um curso para ver se... e não se especializam antes. E eu percebo que já faziam de forma equivocada, porque que nem você falou, não faz sentido para o edema você ficar irradiando só ali na região de edema. Se todo o processo de drenagem não vai acontecer ali. Exato. Tudo bem, irradiando ali aumenta a microcirculação, você melhora o ambiente, mas você não resolve de uma forma mais incisiva, né? E mais, não adiantaria só o laser, também ajuda, mas sem você fazer manualmente a drenagem. Porque você associa a drenagem manual também às irradiações. Não é isso que você falou? Isso, exatamente. Né? Então, assim, até para que as pessoas comecem a ter essa noção, né? Mas eu faço e tal. Não, é todo um conjunto de procedimentos que eles se somam. Exato. Não existe um único milagre, né? Então, você consegue ir associando técnicas para ter uma melhora ainda melhor. Exato. Né? Uma excelência ainda melhor. Mas não é só edema, tem uma outra problemática que é muito comum dos pacientes, vários deles, tanto paciente com câncer de cabeça e pescoço que vai fazer radioterapia, mas os pacientes de ortognática que fazem cirurgia de terceiro molar, tem vários, que evoluem com trismo, né? Trismo para nós, por exemplo, eu que sou dentista, é muito ruim, me limita muito, porque eu preciso de abertura de boca para trabalhar. Paciente que não abre a boca para mim, não consigo, né? Muito mais difícil. E o trismo, a gente sabe que tem protocolos de fisioterapia, que são muito bons, mas a gente também tem protocolos de laser terapia que auxiliam. E na minha visão como dentista, eu me limito aos protocolos de laser terapia. Eu queria que você, na sua abordagem de fisioterapeuta, comentasse também como que você faz, associando aí o seu protocolo de fisioterapia com o laser. Qual que é os resultados que você observa, a evolução dos pacientes que você trata, como é que você observa tudo isso na prática clínica mesmo, né? É isso que você coloca, é bem importante, porque o trismo é uma queixa frequente e muito limitante, né? Porque o paciente que não tem abertura de boca, que ele tem uma restrição na abertura de boca, é um paciente que vai desencadear não só a questão do desconforto, mas como você falou, às vezes até um isolamento social, né, para esse paciente. Então, a gente tem que pensar no paciente como um todo, né, e também numa abordagem que a gente consiga trazer o melhor para o paciente, mais qualidade de vida e minimizar também esses desconfortos, né? Então, quando a gente pensa no trismo, por exemplo, e aí a gente quer mobilizar a musculatura para conseguir melhorar, tirar essa rigidez muscular, muitas vezes esse paciente ele está tão incomodado, ele apresenta um quadro doloroso tão importante que o laser ele é tão necessário nesse momento para ajudar nesse trabalho depois de mobilização. Porque muitas vezes a gente não consegue colocar a mão dentro da boca do paciente. A gente primeiro precisa tirar ele desse quadro doloroso, né? E o laser, ele desempenha esse papel que é tão importante. E nesse caso, muitas vezes eu associo o laser vermelho com LED, porque ele promove um aquecimento superficial que relaxa aquela musculatura. E aí a gente começa um trabalho nessa musculatura. Porque aí o seu aquecimento é proposital, Exato. que é justamente onde você quer atuar, liberando essas fibras, Exatamente. né? Como se fosse uma liberação miofacial. Exato. Que você faz. Exato. Porque na prática clínica, quando eu vou atender às vezes um paciente, às vezes com DTM, que está com trismo associado e tal, é um paciente que eu faço a aplicação de laser, na hora ele abre mais.
É Exato. na hora, só que aí não é algo que perpetua, Duradouro. às vezes volta a ficar com trismo, então ele precisa de um tratamento, Uhum. né? É aí que entra. Então, assim, a gente precisa de um atendimento em conjunto, Sim, né? complementar, né? Complementar, né? E explicar sempre isso para o paciente, né? Para que ele também tenha uma ideia de que ele precisa de uma abordagem Uhum. multidisciplinar para que o resultado dele seja excelente, né? Excelente. Atinja a excelência. Mas são várias as aplicações, eu sei que tem várias, é uma pena que a gente não tem tempo para falar de todas, porque tem lesão neural, não é só muscular, Sim. né? Tem lesões diversas, ósseas. Uhum. Mas tem uma em especial que eu acho que as pessoas falam um pouco sobre ela, né? E aí foge um pouco do básico, da ortognática, né? Que também até pode ser ortognática, mas se a gente for pensar um pouco mais amplo, cirurgias que pode ser lipo de papada, uma cirurgia facial, né? De câncer de cabeça e pescoço, Uhum. traumas. Uhum. Algo que prejudica muito os pacientes a longo prazo é quando eles desenvolvem fibrose, principalmente na região de pescoço. Uhum. A gente tem um paciente em comum, né? A gente não vai falar nomes aqui, mas a gente tem um paciente comum que tem isso, né? Sim. E aí algo assim que talvez quem esteja assistindo até tenha uma empatia ou se identifique com essa história, mas era um caso de um paciente que teve um esvaziamento ganglionar na cervical por um câncer na região de cabeça e pescoço, Uhum. ficou com fibrose, e a fibrose era tamanha, né, limitando a Mobilidade. mobilidade desse pescoço, Uhum. que eu não conseguia, como dentista, atender esse paciente deitado. Era só sentado. Porque toda vez que a gente fazia esse movimento, ele não conseguia, por dor. E isso, então, não acontece só porque é oncológico, poderia acontecer em outros grupos de Sim. pacientes. Cirurgia plástica, como a gente comentou, traumas e afins. Sendo uma questão muito peculiar, eu queria que você explicasse para as pessoas, né? Isso tem tratamento, isso não tem, até qual que é o limite, o laser pode ou não ajudar, e mais, se esse paciente que vive com isso há alguns anos, fala, poxa vida, eu tô sofrendo, tem 5 anos que eu fiz a cirurgia e sofro, não Uhum. consigo, no carro, olhar para os lados para ver se vem alguém. Eu preciso dos meus espelhos, né? Será que se eu for agora procurar ajuda, eu ainda tenho chance de reverter? Então, como que você vê isso? Porque eu acho que Uhum. esse é um tema que vale a gente pegar um tempinho e explicar para as pessoas, porque existe uma falta de conhecimento, né? Isso. Explica um pouquinho sobre a fibrose nessa região. Então, a fibrose, ela é um endurecimento do tecido, né? Tem um excesso de colágeno no momento da reparação tecidual, né? E forma esse tecido fibrótico. E essa fibrose, muitas vezes, ela vai limitar, como você comentou, a mobilidade, vai restringir. Eu tive um caso, você falou de tardio, né? De um paciente que ele, com 4 anos de cirurgia, de pós-operatório, jornalista, professor, ele não conseguia articular algumas palavras por conta de uma fibrose. Né? Então, quando ele me procurou, ele falou para mim, eu já fui em outros serviços e as pessoas me disseram, tem muito tempo, não tem Não tem cura. nem quiseram avaliar. Né? E eu falei para ele, a gente vai começar um tratamento, não tenho como te prometer 100% de melhora, porque é uma fibrose tardia, né? Mas a gente vai trabalhar esse tecido. E no fim a gente conseguiu 100% de melhora com esse paciente, então 4 anos. Então eu digo sempre para os pacientes, mesmo que seja uma fibrose que está instalada há muito tempo, vale a pena você procurar um tratamento adequado. Né? Sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Às vezes a gente não vai conseguir 100% de melhora, mas a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida desse paciente, a mobilidade desse paciente. E aí, como é que a gente atua no tratamento da fibrose? Então, o laser é uma ferramenta super importante para a gente atuar nesse tecido, né? Para remodelar esse tecido, para ajudar na remodelação desse tecido. A terapia manual e aí o calor, a fonte de calor. E nesse caso da fibrose, geralmente eu entro com a radiofrequência. Como fonte de calor. Como fonte de calor. Porque a radiofrequência, ela faz um aquecimento mais profundo do tecido. E é um calor mais intenso, a gente tem a medida, né? A gente vai controlando esse calor.
Tá. no tecido. Então, quando a gente coloca esse calor no tecido, a gente consegue um relaxamento da fibra. E aí a gente consegue fazer massagem, né? exatamente a terapia manual. A terapia manual fica facilitada. Facilita. Qual que é a ordem? Então, você entra com a terapia de calor, Exato. a terapia manual e finaliza com o laser. Exatamente. E você usa o infravermelho ou o vermelho? O infra. O infravermelho. O infra. Ele age mais profundo. Exato. O infra. Cluster você usa ou... Uso o cluster quando às vezes eu associo o LED também. Se é uma fibrose pequena, dá para fazer com LED e o laser. E o laser. Associado, porque daí é um calor mais superficial. Né? Ou se é uma fibrose bem recente, daí a gente pode usar o LED com laser. Então, tá vendo? Isso é uma outra coisa que as pessoas não sabem. Individualizar. Exatamente. Porque você não usa sempre o mesmo protocolo, né? Não. Então, varia se é uma fibrose recente ou tardia. Exatamente. Se você quer mais ou menos penetração tecidual. Exato. Se é tardia, você entra com infra, penetra mais. Se é recente, uma ação mais superficial é o suficiente para você atingir. Exato. E isso que você está falando sobre um atendimento individualizado, isso é super importante. Porque não tem protocolo. Não tem protocolo. Todo mundo pergunta pra gente, Cada né, paciente é um. Então, assim, eu posso pegar 10 pacientes que fizeram cirurgia ortognática, cada um vai se comportar de um jeito. Cada um vai ter um momento. Então, você tem que ter... Eu falo que a avaliação do paciente, ela é a cada sessão. Cada sessão que o paciente chega, a gente tem que fazer uma mini avaliação. Uma reavaliação. Exato. Né? Conhecer como é que está aquele paciente, ver se aquela forma de tratamento está surtindo efeito, se você precisa rever os seus objetivos e o seu tratamento, e para que você tenha realmente sucesso. Falou tudo. Isso é em tudo, né? E a gente percebe, infelizmente, né? E eu que, poxa, tô dando aula em faculdades, eu fico assim, chateada, né? Que ainda muitos alunos ainda perguntam, professora, mas qual que é o protocolo? Tudo bem, a gente parte de um protocolo inicial, mas não existe protocolo, a gente tem que sempre reavaliar, individualizar. Exato. Fototipo muda a minha abordagem. Muda. Né? Muda a terapia, poxa, foi uma radioterapia, qual foi o contexto, muda a minha abordagem. Então, quando você fala de fototipo, isso é bem importante, porque, por exemplo, um paciente que tem rosácea, eu vou usar fonte de calor, mas ele tem uma fibrose. O que incomoda mais aquele paciente naquele momento? Então, eu preciso avaliar custo-benefício. Porque quando o paciente tem rosácea, ou quando ele tem, por exemplo, uma telangiectasia, os vasos muito dilatados, não tem indicação do uso do calor. Mas se ele tem uma fibrose associada e a gente precisa melhorar isso para dar mobilidade para ele, então aí a gente tem que avaliar junto com o paciente o que é melhor. Custo-benefício. Exato. E sempre explicando para o paciente, né? O paciente precisa saber, né? Estar de acordo, né? E isso tudo junto, tá? Perfeito, eu acho que essas pontuações são ótimas, né? E aí, eu sei que assim, hoje você trabalha mais com ortognática, né? Fica mais, ou é variado? Não, é variado, variado. Mas eu percebo que assim, dentro de um contexto mesmo, não só ortognática, mas as cirurgias de face, o fisioterapeuta que vai mexer, que vai drenar, que vai fazer a massagem, a liberação e tudo mais, ele precisa entender muito do rosto, não é qualquer pessoa que acerta. Isso aí é nítido, como é diferente. A gente que às vezes acaba encaminhando, até uma coisa que eu tô me reavaliando, porque antigamente eu falava assim, olha, eu vou fazer endolaser em você, ou a gente vai fazer uma lipo de papada ortognática, e você precisa fazer drenagem no pós. A gente recomenda, então você procure um fisioterapeuta. E a pessoa, o paciente, com uma ideia equivocada, pensava assim, eu já faço drenagem corporal com uma colega, ela mesmo faz para mim. Não que ela faz de uma forma ruim, mas às vezes não é a melhor drenagem. Existe, por isso que existe uma especialização, né? Um curso para que profissionais se especializem nesse tipo de conduta que é muito séria. Você está numa região muito, muito importante, né? Então, eu acho que até para a gente finalizar a conversa, a gente poderia pontuar para aqueles profissionais que atuam com procedimentos invasivos em cavidade oral ou facial, ou até pacientes que pretendem fazer cirurgia ortognática ou que vão fazer cirurgias na região
de cabeça e pescoço? Como que eles precisam se organizar com relação a essa parte de fisioterapia bucomaxilofacial? O que é ideal, né? Passar com o fisioterapeuta antes, imediatamente depois, quanto tempo do pós, como que ele se organiza e como que ele busca alguém que realmente tem essas qualificações? Eu acho que vale você esclarecer de uma forma geral para esse público. Bom, para mim, a avaliação pré-operatória, ela é crucial. Claro que nem todos os pacientes, às vezes, sabem disso, então eles chegam depois da cirurgia e a gente vai trabalhar esse paciente, ele vai se reabilitar, mas sempre que possível, busque a fisioterapia antes. Porque nessa avaliação pré-operatória, a gente vai conhecer esse paciente e a gente vai preparar para ele um tratamento, uma abordagem individualizada, de acordo com a necessidade daquele paciente. É aquilo que você acabou de falar, não tem protocolo. E quando a gente tem a possibilidade de conhecer esse paciente antes, a gente consegue direcionar melhor o nosso tratamento. Eu meço a abertura de boca antes da cirurgia, por exemplo, numa cirurgia ortognática. Muitas vezes, até pela ansiedade da cirurgia, seja ela uma cirurgia ortognática ou outra cirurgia, né? O paciente tem uma ansiedade, vai passar por um procedimento cirúrgico, então ele tem muitas tensões em região de trapézio, na região cervical. Você já trabalha tudo antes. Exato, na musculatura mastigatória. Isso facilita depois o pós-operatório. A gente daí também passa as orientações para casa de posicionamento, por exemplo, das compressas, de exercícios de mímica facial, para o paciente não esperar chegar na primeira sessão, mas ele já começar a fazer os exercícios antes da cirurgia, né? Então, cuidados com a pele, né? Então, a dermatofuncional me proporciona isso, de facilitar também essa abordagem, porque, por exemplo, o paciente que passa por uma cirurgia facial, geralmente depois ele tem um ressecamento de pele, e se ele não cuida adequadamente, depois aparecem as acnes, que incomodam muito, então a gente já faz uma abordagem antes, então eu já oriento os pacientes em relação a isso também. Então, fica muito mais completo, né? Ele fica assistido nos diferentes períodos. E até eu imagino, né, que nesse momento do pré, você já entende qual vai ser a cirurgia, quão ampla será essa cirurgia. Você já se prepara também, né? Você orienta ele nesse momento precoce, evitando, inclusive, intercorrências e complicações futuras. Né? Exatamente. E manter também um contato daí com as pessoas envolvidas, com o cirurgião, às vezes com o fono, com o nutricionista, com o ortodontista, porque quando o trabalho é multidisciplinar, ele é muito mais efetivo. Né? Quando a gente se conversa. Ninguém faz nada sozinho, né? Exato. Débora? Então, na minha opinião, é crucial essa consulta pré-operatória. Não, sem dúvida. Eu acho que fica super claro. E como eu sei que são poucas as pessoas que fazem, são qualificadas como você, como que as pessoas te encontram? Eu acho que valeria você deixar aqui o seu contato, né? Eu super indico. Obrigada. Né? Somos vizinhas, ou o acaso como une, né, as pessoas. Então, acabei te encontrando, atendemos no mesmo prédio. Acabo indicando muito você. Mas eu conheço muitos profissionais que não têm aquele físio para chamar de seu, sabe assim? E que precisam. Então, eu acho que vale você colocar, né? Onde que você trabalha. Eu sei que às vezes a gente muda um pouco, né? O nosso roteiro de vida. Mas hoje, onde que você tá? O seu Instagram, para pacientes que estão aqui também nos escutando, né? Vou colocar o seu contato aqui para as pessoas te procurarem, porque é uma pessoa que realmente trabalha de uma forma séria e responsável. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Bom, o consultório fica na Rua Itapeva, na Bela Vista, tem o contato no site, então tem um site que é fisiobuco.com.br e no Instagram, Fisioterapia Buco. Então, você é muito bem-vindo, qualquer dúvida eu estou às ordens, pode me mandar perguntas, dúvidas. Eu estou às ordens e eu agradeço demais a oportunidade de estar partilhando aquilo que eu amo fazer com vocês. E faz bem, e a gente vê na prática o quanto os pacientes realmente evoluem de forma positiva e completamente diferente, né? A gente vê o curso clínico de quem faz direitinho e quem acaba não fazendo ou faz de uma maneira não tão completa e com profissionais tão bem capacitados. Então, é muito válido falar,
Sei que trabalha com laser, mais um ponto aí que vale, né? O positivo. E te agradeço, Débora, muito, né? Acompanho o seu trabalho e realmente sei o quanto essa tecnologia está na sua prática clínica, na sua rotina e, enfim, faz tantos milagres, né? Junto com a Sim. mão ali, com a sua equipe. Então, muito obrigada por compartilhar. Eu sei que o nosso tempo é curto, né? Daria para a gente falar muito sobre outras Sim. condições, mas o pouco que a gente conversou, sem dúvida, podemos conversar outras vezes também, te chamar Ok, outros para claro, falar de outras obrigada. situações, mas já te agradeço por essa primeira oportunidade, viu? Uma alegria te receber e uma alegria poder trabalhar também em parceria com você. Obrigada. A alegria é minha, obrigada, eu que agradeço. E para você que ficou conosco até agora, eu também te agradeço e eu aguardo você no nosso próximo podcast. Até lá.